Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada um daqueles que nos acompanha via internet, os nossos convidados, Breno, Giovana, Deus abençoe vocês. Logo mais será a hora da aurora, tá? E todos os familiares. Hoje nós teremos batismo infantil e faremos aqui uma pregação que nos foi proposta a respeito do batismo infantil e uma promessa da aliança de Deus. Então convido a querida igreja a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis 17 e versículo 7, e depois nós faremos a leitura de Atos 2, versículo 38 e o versículo 39. Então, primeiramente, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Agora em Atos 2, 38 e 9, Atos 2, 38 e 39, vamos colocar ali na tela e faremos a leitura acompanhando a projeção. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe. Apenas, somente até aí. E vamos fechar os nossos olhos, pedir para que Deus fale, continue falando aos nossos corações e que ministre e que aplique a palavra dele aos nossos corações. Senhor, nós te damos graças por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, casa de oração, juntamente com o teu povo, para aprendermos a tua palavra, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, vem aplicar em nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos vislumbrar a profundidade da tua graça e do teu amor eterno, Senhor Deus, e nos chamar para essa aliança com o Senhor, e também pela tua infinita misericórdia, pela tua preciosa graça, Senhor Deus, de estender essas promessas aos nossos filhos também, em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa batismo infantil, uma promessa da aliança de Deus. Muitos de nós, dentro de agora a pouco, nós vamos fazer um batismo infantil, alguns questionamentos, e muitos fazem alguns questionamentos a respeito, como uma criança que ainda não tem a plena compreensão, ela pode receber um batismo, e como ela pode adentrar, ser convidada e ser introduzida na aliança do Senhor, sem ter essa compreensão. Nós, diante do batismo infantil, nós temos essa oportunidade de aprofundarmos, de refletirmos sobre essa maravilhosa graça de Deus, que também se estende à nossa descendência, aos nossos filhos. E quando a gente olha para o mundo lá fora, onde o individualismo, onde o mérito pessoal são aplaudidos, e aí diante de um Deus soberano e supremo, de um ato unilateral, resolve chamar, sem mérito nenhum da nossa parte, chama um povo e estende essa graça, essa promessa da salvação aos nossos filhos, aos filhos deste povo. Isso aí foge e desafia a lógica humana. Então, diante desse batismo, dessa oportunidade do batismo infantil, nós podemos refletir sobre essa profundidade da graça de Deus para nós, o seu povo, e para a nossa descendência. Nós vamos ver agora que o batismo está profundamente enraizado ao longo das Escrituras, ao longo da história da redenção, e também nós vamos entender que só é possível compreender o batismo diante do entendimento do conceito da aliança de Deus com o seu povo. Então, primeiramente,
O que significa o batismo? E aí, especificamente, nessa perspectiva do batismo infantil. O batismo é um sinal visível da aliança de Deus. Esse é apenas um dos aspectos do significado do batismo. A base do batismo infantil, ela se encontra ancorada no conceito bíblico da aliança. Nós não vamos entender o batismo infantil se não compreendermos o conceito da aliança de Deus e esse conceito da aliança abrangido em todas as escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, ele significa esse sinal visível da graça de Deus. Nós acabamos de ler em Gênesis 17:7, onde Deus faz uma aliança com Abraão e estende essa aliança aos filhos de Abraão. E no Antigo Testamento, essa aliança tinha um selo, tinha um sinal, que era a circuncisão dos filhos do povo de Deus. E para nós entendermos isso, eu vou aqui exemplificar com uma analogia de uma família real, uma família de um rei, a rainha e a sua família decidem adotar um bebê, uma criança, e para essa criança, para que todos do reino saibam que essa criança pertence a essa família, essa família adotada, foi adotada por essa família do rei e da rainha, ele coloca um anel na criança, e todos do reino saberão que essa criança faz parte desse rei. Todos saberão que ela tem privilégios, que ela tem liberdade para entrar na sala do trono, que ela deve ser tratada como filho do rei. E nós, aqui nessa mesma analogia, nós podemos afirmar que o batismo é como se Deus colocasse esse anel nos nossos filhos para declarar que eles são herdeiros da promessa e que eles têm alguns privilégios, benefícios e que são tratados por Deus, que são cuidados por Deus. E aí alguém pode perguntar, mas se essa aliança foi feita no Antigo Testamento, será que foi reafirmada no Novo Testamento? Sim, ela foi reafirmada no Novo Testamento. Acabamos de ler Atos 2, 38 e 39, onde nesse famoso discurso de Pedro fala que essa promessa se estende não só ao povo de Deus, mas também à descendência, para vós e para os vossos filhos. Essa aliança, o batismo infantil foi também confirmado por Paulo em Colossenses 2, de 11 a 12. Ele fala o seguinte: Paulo vai explicar que o batismo veio substituir o antigo selo da circuncisão. Então nós percebemos que não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento foi reafirmado. Então nada mais natural que os judeus, que foram os primeiros convertidos, também passassem esse selo, aplicassem esse selo aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, o batismo também significa como sinal da graça soberana de Deus. O batismo também significa esse sinal da graça soberana de Deus. Da mesma forma que nós, um dia, fomos alcançados pela graça soberana de Deus, mesmo que espiritualmente nós éramos incapazes de entendermos o mistério da salvação, mas nós fomos despertados pelo Espírito Santo. No batismo infantil também, mesmo as crianças sendo incapazes de compreender o que aquele sinal está sendo aplicado, e foi a mesma coisa que aconteceu conosco. É a graça de Deus, e desse Deus soberano, que resolve chamar, mesmo sem ter mérito nenhum, a criança, como nós, e mesmo tendo esse ato unilateral de Deus, nós fomos alcançados, e as nossas crianças também estão sendo alcançadas por essa promessa de Deus. Existe uma outra pergunta que podemos fazer. Eu falo, mas existe um testemunho histórico na igreja, ao longo da história? Será que foi confirmado de que o batismo também era aplicado às crianças? E eu digo que sim.
ao longo da história nós percebemos vários testemunhos. Para começar, ali em Atos, a família de carcereiro inteira foi batizada, família inteira. A família de Estéfanas também inteira foi batizada. Nós temos aqui Agostinho também defendendo, de uma nuance diferente, mas defendia também o batismo infantil. Nós temos um dos primeiros pais da igreja, Irineu de Lyon, no século II. Ele, nos seus escritos, ele afirmava que também as crianças deveriam ser introduzidas na comunidade da fé. Nós temos Orígenes de Alexandria, um dos primeiros teólogos cristãos, o qual ele escreve literalmente a seguinte afirmação: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos bebês. Então, nós temos diversas evidências históricas a respeito da aplicação do batismo nas crianças. Reformadores como João Calvino, Lutero também defendiam a prática, da continuidade da prática do batismo infantil. Quais são, então, esses privilégios que as nossas crianças, a partir do momento em que forem batizadas, terão como filhos? Os primeiros privilégios, é claro que disponíveis ao bebês, mas experimentados de uma forma não plenamente. Nós podemos citar algum desses privilégios. Que o primeiro privilégio é essa introdução, essa inclusão das crianças, dos nossos filhos, à comunidade da aliança. Eles são, a partir do momento em que eles forem batizados, em que são batizados, eles são introduzidos na comunidade da fé e são alvos da nossa oração e do nosso cuidado. Então são alvos da oração da igreja, dos seus pais e do cuidado de todos nós. Segundo privilégio, benefício que uma criança tem a partir do momento em que ela for batizada é a adoção na família de Deus. Como Deus prometeu que seria o Deus, o nosso Deus, Ele também prometeu que seria o Deus dos nossos filhos. Imagine a seguinte situação: eu venho a me converter, e eu tenho filhos, a minha esposa veio se converter, nós temos filhos, e aí Deus fala o seguinte: eu cuido de vocês, os seus filhos se virem. Deus é extremamente gracioso em falar: eu também cuido dos teus filhos, eu também vou cuidar não só de vocês, mas cuido dos filhos de vocês. No ato da consagração, no ato de batizar os nossos filhos, nós como os pais estamos consagrando os nossos filhos a Deus. Nós estamos entregando: esse filho é do Senhor, cuida dele assim como o Senhor tem cuidado de mim. Terceiro benefício é a educação e o discipulado cristão. Nós, as crianças, você vê, as nossas crianças acabaram de sair de 0 a 10 anos, eles têm esse privilégio de, dentro da compreensão, da intelectualidade delas, de receberem a palavra de Deus aplicada conforme a idade delas. Em cada salinha elas estarão experimentando, entendendo, tendo contato com verdades eternas aplicadas conforme a sua intelectualidade. Esse é um grande privilégio, meus irmãos. É um grande privilégio. Enquanto lá fora os nossos filhos estão sendo confrontados, estão sendo invadidos por mentiras, por tentativas de acabar com o valor da vida humana, tentativas de acabar com o valor da família, a tentativa de acabar com a crença da existência de um ser supremo, não só ao longo de desde do berço, das escolas até as faculdades. Quantos são os pais que chegam e reclamam: meus filhos foram criados na igreja, vão lá para a universidade e aí são confrontados com verdades e começa aquela bagunça na cabeça. Nós aqui, se os nossos filhos forem não só educados nas verdades eternas na igreja, mas em casa, também em casa, nós não podemos terceirizar a educação apenas para a igreja, mas também nos nossos lares. Nós criaremos jovens pensadores fortes
e fundamentados em palavras eternas, palavras do nosso Senhor Deus. Então, nós temos esse privilégio de podermos educar os nossos filhos junto ao Senhor Jesus Cristo. E a quarta é a proteção e o cuidado da aliança. Só quero citar 4. Eu não estou dizendo que só existe 4 benefícios ou 4 privilégios. Então, esse cuidado que o Senhor tem conosco, Ele também estende esse cuidado, essa proteção especial com os nossos filhos. E nós fazemos isso a partir desse selo, a partir do selo do batismo, esse selo visível. Alguém pode perguntar, mas pastor, o batismo garante a salvação? Qual é a resposta, gente? O batismo não garante a salvação. Dentro da teologia reformada, aliancista, o batismo é apenas esse selo da aliança, da promessa que Deus tem. Foi essa promessa da salvação se estende aos seus filhos também. E esse cuidado eu também estendo aos seus filhos também. Então não garante a salvação. O batismo não opera, não é uma fórmula mágica, não é um ritual mágico. Batizou, está salvo. Para a Igreja Católica, na teologia da Igreja Católica, eles entendem dessa forma: batizou, está salvo, já foi regenerado. Existe ali um tipo de uma aplicação redentiva, mas não é esse o pensamento da teologia reformada aliancista. Nós, irmãos, né, só para finalizar, à medida que nós encerramos essa breve reflexão, e diante do batismo infantil que nós iremos fazer em breve, nós somos convidados, cada um de nós, a vislumbrarmos essa profundidade da graça de Deus. O batismo não é apenas um ato religioso, mas ele é um lembrete tangível, perceptível, de que a iniciativa não começa de nós, a iniciativa vem do Senhor. É sempre Ele que toma a iniciativa, irmãos. É para lembrar, o batismo infantil, para lembrar que é Deus que toma a iniciativa de ter essa aliança eterna com cada um de nós, de cuidar de nós, apesar das nossas constantes infidelidades. Ele diz: eu vou permanecer com vocês. Ele exige arrependimento constante também nosso. E as crianças, a partir do momento em que forem crescendo, elas vão tendo essa compreensão do pecado, a necessidade do arrependimento e de se voltar constantemente ao Senhor. E a oração dos pais é sempre, enquanto elas crescem: Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa educar os meus filhos nas tuas verdades eternas. E Senhor, que o meu filho seja despertado pelo Espírito Santo e que ele tenha um encontro real com o Senhor. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos constantemente orar pelos nossos filhos, irmãos. Não deixe de orar pelos seus filhos, que o inimigo lá fora, ele quer pegar os nossos filhos. Ele quer fazer desviar dos caminhos do Senhor. Vai tentar, as coisas, as benesses que o mundo oferece são muito atrativas para os nossos filhos. Vamos ensinar que o melhor lugar para crescer, o melhor lugar para se estar, é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de um Deus próximo, não vamos falar de um Deus distante aos nossos filhos. Vamos falar que nós temos um Deus, contar aos nossos filhos que temos. Ele está com medo, fala: busca o Senhor, busca o Senhor, Ele está sempre ao teu lado para te proteger. Vamos passar, ensinar a ideia de um Deus, essa realidade de um Deus extremamente pessoal. E nós, como pais e membros da Igreja do Senhor, sejamos fiéis, continuemos fiéis em ensinar os nossos filhos no caminho dele, para fim de que quando eles crescerem, eles possam ter esse encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor salve as nossas crianças, em nome de Jesus.